Hoje eu pregarei 3 versos apenas aos irmãos, verso 9, 10 e 11, e aonde tratará aqui para nós essa exposição da ascensão de Jesus Cristo. Então veremos essa ascensão de Jesus Cristo, a sua importância, o porquê ela está sendo relatada por Lucas e o que isso traz para nós aqui, tá bom? Então Atos 1, verso 9 a 11, leitura na King James, diz o seguinte: E falado estas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Verso 10. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas. Verso 11. Os quais lhe disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Até aqui vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, a qual foi lida, será agora explanada, mas dependemos da aplicação do Santo Espírito, para que essas palavras gerem vida em nós, que nos corrija, que nos conforte, que aumente a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, Deus, como igreja, que o Senhor converta os perdidos, alimente a fé daqueles que nos ouvem de longe também, nos ajude, pois precisamos do Senhor. E que aqui possamos receber do seu punhado hoje, deste alimento especial. E assim, Deus, sermos gratos a Ti. Me ajude na exposição e ajude meus irmãos na recepção também, pela ação gloriosa do Santo Espírito. Obrigado por tudo, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como dito, sempre farei essa introdução, para que os irmãos nunca se percam. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Como se fosse um segundo livro aqui, um segundo volume. E ele relata isso justamente nos primeiros versos, onde ele endereça o tratado que ele fez a Teófilo, né? Então, se tem o primeiro tratado, como ele diz no verso 1, tem o segundo tratado, e aqui estamos nele. E ele diz aqui, narra Lucas, sobre Cristo, como ele começou a fazer e ensinar, como que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Neste livro veremos propriamente dito como que ela foi fundada pelos apóstolos, qual foi a importância, e ainda é a importância do Espírito Santo habitando sobre a sua igreja e governando ela aqui na terra. E mesmo tendo Jesus ascendido aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. Atos ensina isso, que a vida de Jesus continua na igreja. Desde os seus primórdios, então veremos em Atos a igreja primitiva, veremos essa expansão do reino de Deus, o evangelho cada vez mais ganhando forma. Esses versos a qual estamos estabelecem algumas prioridades para nós, porque marcam certos pontos. E ao mínimo 3 aqui eu destaco nesses versos a qual já expomos aqui. Primeiro, que foi prometido o Espírito Santo. Vemos também a ascensão de Jesus. E em terceiro, vemos a substituição de Judas. Tudo no capítulo 1. São marcos que antecedem a vinda do Espírito Santo em Pentecostes propriamente dito. Então Jesus permanece 40 dias ali com os discípulos e eles têm que aguardar ainda mais 10 até dar os 50. Nesses 10 dias, então, nós vemos aqui o encerramento do ministério terreno de Cristo, ele ascendendo ao céu, falando sobre a vinda do Espírito Santo, e ainda assim os discípulos substituindo Judas dentre os apóstolos. A missão e comissionamento dos discípulos reflete para nós, irmãos, o chamado fundamental da igreja. Tudo que nós vemos aqui, os discípulos sendo comissionados, nós temos que entender que isso tem um propósito para a igreja. Como olhamos para a grande comissão de fazer discípulos e batizar e ensinar a tudo que Cristo havia dito, isso também é aplicável na vida da igreja, com certeza. Então, amados, eles devem receber o Espírito Santo,
porque o Espírito Santo é quem os capacitará, propriamente dito, para esta obra evangelística, para a fundamentação do Evangelho. E eles podem ser testemunhas, aí sim, né, aquele verbo martus, né, testemunha, somente é possível através do Espírito Santo. Ser testemunha do Evangelho é inerente a este selo que recebemos na salvação, que é o selo do Santo Espírito. E a começar em Jerusalém, porque ali eles deveriam aguardar até a vinda do Espírito. Ali eles começariam a dar esse testemunho do Evangelho e se expandindo, como vimos no verso 8, para Jerusalém, Judéia, Samaria e finalmente até os confins da terra. Alcançando então aquele filho lá de Noé, né? Que seria o que alargaria, né, o seu território, caracterizando os gentios, e em Atos veremos isso. O apóstolo dos gentios, um hebreu de nascença, da tribo de Benjamim, levando o evangelho a esses europeus, a esses gentios. E como que se termina a cena aqui, então, deste comissionamento de Cristo, desde a sua promessa do Espírito Santo, a sua aparição aos discípulos, termina com ele subindo aos céus. O que chamamos na teologia de exaltação de Cristo ou ascensão. A ascensão de Jesus aos céus é um acontecimento histórico para todos nós cristãos. Algumas igrejas, irmãos, inclusive, se reúnem e comemoram a ascensão de Cristo, de tão importante que ela é para nós. Os cristãos o observam no 40º dia depois da Páscoa, logo numa quinta-feira, e 10 dias antes do Pentecoste. Na verdade, algumas igrejas até mesmo realizam cultos de adoração no dia da ascensão para celebrar a entronização de Jesus Cristo. Então, 40 dias depois da Páscoa, algumas igrejas se reúnem, né, para comemorar, celebrar, cultuar a Deus, né, por causa da ascensão de Cristo. E no seu culto confessam verbalmente que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, o Pai Altíssimo, como está escrito no Credo Apostólico. A ascensão para nós é um fato, um marco histórico importantíssimo e que nós precisamos resgatar constantemente a importância da ascensão de Cristo, porque está diretamente relacionado com o seu ofício de rei, o trono de Davi que é ocupado por Cristo. Para entender essa ascensão, vamos entrar no texto, a qual trata justamente Lucas, né, sobre isso, e veremos as minúcias aqui da palavra de Deus. O verso 9, utilizando João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, a narrativa de Lucas aqui, primeiramente diz que, tendo ele dito essas coisas, ou seja, como se ele encerrasse as suas palavras, Lucas então registra o acontecimento da ascensão. Em pouquíssimas palavras e notáveis. Na conclusão do seu evangelho, ele narra com mais detalhes essa ascensão, que eu gostaria de mostrar para os irmãos em Lucas 24, versos 50 e 51. Israel vai pôr para nós. Olha só como ele narra aqui no Evangelho. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Aqui já em Atos, Lucas é mais sucinto. Talvez por entender que Teófilo, que está recebendo essas cartas, já tinha um conhecimento e mais detalhes conforme o Evangelho, aqui ele é mais breve. Mas nós vemos ali um ato de abençoar os discípulos, de elevar as suas mãos, e aí sim ele ascender aos céus. Aqui ele já fala, tendo dito estas coisas, foi levado para cima. Então, além deste ato de abençoá-los, ele também fornece ensinamentos a quais nós já vimos aqui anteriormente. Ele diz sobre o aguardo dos discípulos em Jerusalém para receberem o Santo Espírito, e ainda assim, amados, falando que
esta promessa se cumpriria, conforme as palavras de João Batista. Estão lembrados? Lá no verso 5 nós vemos isso. Que João Batista verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. E aí sim, tendo dito isto, ele foi elevado aos céus. Então é este apanhado. Porque a pergunta surge no texto, o que ele disse? Tendo dito essas coisas, o quê? O Senhor então diz sobre o comissionamento dos apóstolos. E isso era suficiente para eles. Como está em Mateus 28, verso 19, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso após serem realmente capacitados pelo Santo Espírito. Os discípulos então recebem ordens de permanecerem em Jerusalém e assim estariam prontos para esse grande comissionamento. Vemos que desde a preparação em seu ministério terreno até suas últimas palavras, o Evangelho é a prioridade. Veja, irmãos, que tudo gira em torno de uma primícia só, chamada Evangelho. O dar testemunho desses discípulos não é dar testemunho de coisas seculares, ou de suas próprias vidas, ou de novas revelações. Você percebe que, desde o Evangelho de Lucas até sua continuação em Atos, a primícia segue sendo a mesma. O ministério terreno de Cristo foi baseado em apenas uma primícia. Olhando para Cristo, nós vemos as palavras: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Ainda há pouco tempo, lemos em João, que ele diz: a minha doutrina não é minha, é a doutrina do Pai. Quem a recebe, recebe a mim. Até mesmo Cristo, ele não fala nada além daquilo que o próprio Deus já havia revelado. Ele ainda fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Porque Abraão creu na revelação do Antigo Testamento que nós temos sobre o próprio Cristo. E aqueles homens, os fariseus, o negavam. A primícia dos apóstolos segue a mesma. Vi um pastor pentecostal falando que Paulo instituiu nas igrejas profetas. Isso gerou até um desconforto entre os próprios pastores pentecostais. Conhece o pastor Eliseu? Né? E ele tem um desconforto lá com esse Leonardo, né? O pastor Leonardo, um que, enfim, não abre a Bíblia no culto, só fica falando lá de revelações, profecias. E o próprio pastor pentecostal Eliseu falou: não, Paulo instituiu nas igrejas presbíteros, pastores, que falam sobre o quê? Sobre o Evangelho. Então, quando eu olho para Atos dos Apóstolos, que digamos que é uma continuidade do ministério de Cristo, porque Cristo continua atuando. Cristo não está mais presente corporeamente, mas ele continua governando e avançando com o Evangelho através da sua igreja, através dos seus discípulos. Através do quê? De novas revelações? O que ensinamos e o que falamos? O que me foi revelado. Tanto em Lucas 24, aqueles discípulos a caminho de Emaús, Cristo se revela a eles como? Eles não reconhecem a Cristo, e Cristo vai desde a lei até os salmos, até os profetas no Antigo Testamento, mostrando na palavra quem ele era. Isso nos centraliza, irmãos. O nosso foco, o nosso esforço tem que ser em estar próximo das Escrituras. Não de sentimentalismos, não de descobrir o futuro, porque essas profecias que eles falam não são as profecias bíblicas. Nós falamos hoje de profecias de Noé, reveladas, não inventadas. Mas eles falam de profecias, esses pentecostais que nós conhecemos, como se descobrir o futuro. E isto, em momento algum, mesmo após a ascensão de Cristo, é a primícia dos apóstolos.
Ah, mas eles seriam capacitados pelo Espírito Santo. E Cristo em João 13, João 14, até o 17 na oração sacerdotal, quando ele promete a vinda do Santo Espírito, ele fala que o Espírito viria para nos guiar na verdade. Na oração sacerdotal ele falou, santifica-os na verdade. Não tem novas revelações, irmãos. O Evangelho está já revelado, já consumado. E é isso onde nós devemos desprender os nossos esforços. Centralizar a nossa atenção, as nossas forças na palavra de Deus. Então o que foi dito? Foi dito para eles aguardarem, esse comissionamento já foi entregue. E a primícia desse comissionamento é que eles anunciem, que eles sejam testemunhas daquilo que eles presenciaram, do que eles viram do próprio Cristo, do que nós temos revelado nas Escrituras. Essa é a nossa primícia de vida, irmãos. O comissionamento final, como a passagem, soa aqui como uma passagem de Elias para Eliseu. Estão lembrados? Quando Elias termina seu ministério, ele ascende ao céu, correto? Mas ele joga sua capa sobre o seu discípulo. E ele continua o ofício de profeta no Antigo Testamento. E assim as coisas vão continuando. Aqui, esses 3 versos nos soam como isso. Cristo ascendendo ao céu, mas assim ainda deixando aqueles que anunciariam a palavra de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, os profetas anunciavam aquilo que Deus falava. O que Deus revelava. Então, amados, ser cheio do Espírito Santo automaticamente é você ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é rodopiar, não é falar em línguas, é falar de Cristo, é falar da graça, é falar da obra redentora, é falar da misericórdia de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é andar cheio do Espírito Santo, é andar cheio das Escrituras, saturado das Escrituras. Ser sóbrio, como vimos pela manhã, é ser sóbrio mediante a palavra. Ser vigilante, atento, em guarda, pelo que a palavra me informa. E isso que é a obra do Espírito Santo. Ele disse também em João, lá em 13, 14, até o 17, eu tenho coisa a vos falar, mas vocês não estão prontos ainda. Estão lembrados disso? Vocês não estão prontos para receber esses ensinos. Mas quando ele vier, vocês entenderão. Ele quem? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos traz crescimento nas Escrituras. Não pense que o Espírito Santo vai te dar experiências metafísicas, experiências sobrenaturais. O Espírito Santo vai te tornar semelhante a Cristo, meu irmão. O Espírito Santo vai te guiar nas Escrituras. Não tem novas coisas, irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Que o comissionamento de Cristo para com seus discípulos é com a primícia do Evangelho. Então, amados, não é tanto que Jesus transmita seu poder a eles, como alguns podem falar, né? Mas a Elias, quando jogou o manto lá, mandou poder, né? Para Eliseu. Não, não é isso, irmãos. Mas que ele compartilhará com eles, pois eles são obedientes ao chamado da missão. E qual que é o poder de Deus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16? É o Evangelho, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. É no Evangelho, é na obra redentora de Cristo, que nós vemos os atributos de Deus sendo manifestos. É ali que nós contemplamos a Deus. É ali que nós somos salvos. E interessante que essas pessoas que buscam esses dons carismáticos, né? Que essas igrejas que focam nos dons espirituais, o quanto de evangelho nós ouvimos nessas igrejas? Infelizmente, irmãos, não existe evangelho nessas igrejas. E sim um incentivo a você a buscar coisas que talvez não tenha nem embasamento bíblico. Não, você só tem o Espírito Santo quando você falar em línguas. Amados, nós temos que entender que o dom de línguas nas Escrituras, como veremos em Atos, é para que se pregue o Evangelho. Ou seja, o dom de línguas é idiomático. É você entender o Evangelho com o propósito de salvação na sua própria língua nativa.
em todos os textos onde aparece dons de línguas nas Escrituras, a palavra é glossa, ou seja, idiomático. E por que isso? Para que eu vá numa tribo indígena, pregue o evangelho e eles entendam na sua língua, para que haja salvação. Nós não duvidamos dos dons de Deus, irmãos, mas nós entendemos que existe uma primícia, existe um cerne da questão, e não simplesmente falar palavras desconexas para dizer que eu sou cheio de Espírito Santo. Aonde que essas minhas palavras realmente anunciam a Cristo? Aí eu acredito. Se é simplesmente algo aleatório, algo apenas para bagunçar o culto, qual é o significado disso? Certa vez, eu já contei essa história aos irmãos, estava em um culto pentecostal, porque eu vim de igrejas pentecostais, e o pastor lá falando, hoje Deus vai batizar muitas pessoas com o Espírito Santo. Hoje, se eu estivesse lá, eu falava, então tem que ir embora daqui, porque, né, não sou salvo, então talvez, não sei qual é a percepção dele em ser batizado com o Espírito Santo. Aí método para ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, fiquem aí repetindo, glória, 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 e eu lá, igual um bobo, falando glória pelos cotovelos. Aí minha esposa do lado, eu olhando ela lá, ela também glória, 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 e eu e ela, glória, 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 e nada. Aonde que foi pregado o evangelho nisso? E o culto se baseou nisso. O culto inteiro, um culto a Deus, aonde se esperava de uma igreja pregar o evangelho. Aonde foi pregado o evangelho nisso? Glória, glória, glória. Um ímpio, se tivesse ali, ele ficava falando a mesma coisa. Agora, e a mensagem de salvação? E a graça de Deus? Aonde que foi colocada neste culto? Então, muitas pessoas deveriam estudar Atos. Deveriam estudar do propósito, o cerne da questão ali, a qual que é. E nós estamos vendo que as palavras de Cristo para esses discípulos está tanto em Mateus 28, no grande comissionamento, quanto em eles serem testemunhas. Serão minhas testemunhas, como ele diz aqui em Atos. E eles testemunharão, como sabemos, a já começar no capítulo 2, pela pregação em Pentecoste, testemunhará a pregação do Evangelho. E as pessoas ali presentes de várias nacionalidades, entendendo a pregação de Pedro na sua própria língua e sendo salvas. 3.000 almas foram salvas ali. Por quê? Porque Pedro falou labachúrias? Ou porque Pedro pregou a mensagem da cruz? Eis o cerne da questão, irmãos. O Espírito Santo nos direcionará, nos capacitará a pregar as Escrituras, a pregar o Evangelho, a pregar o Filho de Deus morto naquela cruz. Então isso se resume, que eu falei tudo aqui, tendo dito estas coisas. É isso que Cristo disse a eles. Serão capacitados a quê? A serem minhas testemunhas. E assim, segue o texto, foi levado para cima, enquanto eles olhavam. Apesar de, no verso 9, Lucas omitir a referência ao céu com o qual estamos, nos versos 10 e 11 ele emprega a expressão ao céu ou aos céus 4 vezes. Se você contar aí, você vai ver. E por que Lucas omite a referência ao céu? Porque talvez fique um pouco subjetivo, foi levado para cima, né? Porque nós olhando para o texto ficamos com uma ideia de espaço, né? Levado para cima aonde, né? Foi levado para estratosfera, foi levado para onde? Para as estrelas. Então, ele traz isso nos próximos versos. Por que Lucas então omite isso? Amados, ele retrata a ascensão não do ponto de vista de Jesus, quando entrou aos céus. Ele relata isso da perspectiva dos discípulos. Tá? Eles ficaram olhando para cima. Essa é a intenção aqui do narrador. E eles estão testemunhando o quê? Olha, já tem aqui o Martus, já tem o testemunho. Faz parte deste evangelho. Os discípulos aqui então estão testemunhando o quê? Porque a palavra Martus também é você ser testemunha ocular.
tanto ver ele ressurreto, e agora eles estão vendo mais uma etapa de toda essa obra da salvação, que é a ascensão de Cristo. Eles estão aqui testemunhando a ascensão de Jesus. Ele saindo da terra e indo para o céu. Note que a construção passiva do verbo, porque aqui temos um verbo indicativo, indica um fato. O tempo verbal é o aoristo, mas está na forma passiva. Ou seja, é como se Cristo estivesse sofrendo esta ação de ser levado para cima. E isso é muito significativo para nós. Porque se está na forma passiva este verbo, é como se o próprio Deus o estivesse trazendo para si. O que isso significa? A aceitação e conclusão da sua obra terrena. Cristo concluiu. Cristo consumou o que ele realmente tinha que fazer naquele pacto redentivo da eternidade. E o ato de Deus o trazer para si é como se ele estivesse: meu filho, você cumpriu o que nós combinamos. Você pagou o preço por esses miseráveis pecadores. Eu aceito, meu filho, o seu sacrifício. Pode retornar para mim. Amados, isso é maravilhoso para nós. É um marco do fim do ministério terreno de Cristo. E devem dar-se conta de que as visitas periódicas de Cristo ressurreto cessaram agora com a sua ascensão. Por que isso, irmãos? Por que marca o fim? Porque Cristo, ele está ascendendo aos céus, de que forma? De forma etérea? Ele está ascendendo aos céus com um corpo. Ele está ascendendo aos céus, aquele mesmo Cristo que comeu pães e peixes ali, na praia com seus discípulos, quando ele fala: Pedro, tu me amas? Ele já está na sua forma ressurreta. É o mesmo Cristo que falou: Tomé, põe aqui os dedos. Olha o furo da lança, olha a minha mão, olha aqui onde os cravos entraram, né? Na mão não, né? Mas no punho, né? Propriamente dito, né? As marcas dos cravos. Com um corpo. Então, para que Cristo ele apareça para alguém, ele terá que aparecer de uma forma corpórea. E se ele não está mais aqui conosco na terra, e ele ocupa o trono que está à destra de Deus Pai, então Cristo com o seu corpo, ele ocupa um lugar, um espaço. Porque ele tem um corpo, igual o nosso, no que diz assim a tangibilidade dele. Não pecado, porque nós temos esse corpo pecaminoso. Ele tem um corpo glorificado. Ah, mas Cristo não é onipresente? Sim. Ele é onipresente com um corpo presente. Entender essa união hipostática de Cristo é algo que vai além da nossa compreensão. Ele não tem confusão nas suas duas naturezas. Ele é completamente homem e completamente Deus. Ah, mas ele diz que estará conosco na sua igreja. Aguardem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Como que ele está conosco? Eu vou, mas eu e o Pai habitaremos em vós. Nós viremos. Como? No Espírito. Cristo tem uma forma corpórea. Cristo intercede por nós à destra de Deus Pai com um corpo. E sendo completamente Deus com este corpo. Então, por que marca então o fim do ministério terreno? Porque ele com um corpo, ele ascende aos céus. Ou seja, fisicamente, nós só veremos Cristo quando ele se apresentar a nós novamente e vier lá do céu. Ou nós morrermos e se encontrarmos com ele. Somente assim. Então, estava no monte orando, vendo as pedrinhas brilharem e vi Cristo na minha frente. Opa, isso é um pouco incompatível com o que as Escrituras dizem. Porque as Escrituras dizem que ele está à destra de Deus Pai governando sobre todas as coisas. Ele tem um corpo. Ou ele está lá, ou ele está aqui.
ele ascendeu ao céu. Seu ministério terreno cessou. Seu ministério terreno, corporeamente, acabou nessa ascensão, irmãos. E nós precisamos entender isso. Ah, mas ele não se apresentou a Paulo, ele não teve, as pessoas não tiveram encontros com Cristo? Tiveram visões de Cristo. Eles tiveram visões. Então veja, amados, isto marca o fim do tempo em que ele esteve fisicamente presente com os seus seguidores. Desse modo, nos capítulos subsequentes de Atos, Jesus aparece aos apóstolos em visões. Exemplo, capítulo 18, verso 9. Vai lá na frente, lá, irmãos. (18, 9), no caso Paulo aqui, propriamente dito. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão. Pedro também teve uma visão, para que ele pregasse aos gentios também. Mas foi uma visão. Tá? O texto, em momento algum, diz que o corpo de Cristo foi apresentado ali. Foi uma visão que ele teve. E Pedro, se não me engano, e fala a memória, era um sonho, né? Que ele teve, foi um sonho. E ele viu aquilo. Então, que tenhamos cuidado, né? Até mesmo o irmão que estava falando aqui, que alguns historiadores falam que Cristo apareceu a Pedro em momentos antes de ele ser crucificado, porque ele estava tentando fugir da crucificação, né? Então, apareceu corporeamente ou Pedro teve uma visão, né? É isso que precisa ser muito bem colocado, porque Cristo agora, a ideia que nós temos que ter é que ele ocupa um espaço, ele tem um corpo. Muitas pessoas não sabem disso, irmãos. Muitas pessoas pensam que Cristo é etéreo. E que quando ele subiu aos céus, ele absorveu, alguns já falaram, absorveu aquela forma humana e voltou a ser o Logos, né? Voltou como se ele tivesse deixado de ser, né? Ele nunca deixou de ser o Logos. Ele continua sendo completamente Deus. Só que agora, com uma forma humana. Para quê? Para que ele possa se compadecer. Para que ele possa interceder por homens como nós. A exaltação de Jesus, amados, faz parte do testemunho apostólico. A ressurreição e a ascensão de Jesus parecem formar um movimento contínuo. Em ambas, juntas, constituem sua exaltação. Quando eu penso em exaltação de Cristo, que é uma das doutrinas do Evangelho, eu tenho que pensar em corpo ressurreto, ou seja, corpo glorificado, e tenho que pensar que este corpo atravessou os céus e está assentado à glória de Deus Pai. E com isso fica demonstrado que Cristo é o Messias, porque nós temos promessas de que esse Messias prometido estaria sentado à direita de Deus, e ali ele se assenta no trono de Davi, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. É importante porque se senta à direita de Deus e envia o Espírito Santo. E de lá ele tem administrado o curso da história, o cumprimento da igreja. Se tornou parte do credo apostólico, esta ascensão subiu aos céus. E para nós é crucial essa entrada e exaltação nos céus. E tem o Salmo 24 que nós cantamos aqui, que estudando e vendo alguns comentários, muitos teólogos vão dizer que a parte final do Salmo 24 é justamente essa entrada de Cristo com um corpo. É essa ascensão de Cristo. E perceba as palavras 24, 7 a 10. Por favor, Israel. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? É como se os anjos perguntassem. Um homem no céu. Cristo diz que ninguém nunca subiu aos céus, a não ser o Filho do Homem de que lá desceu. E entrar no céu um homem, por isso que ele é o primogênito dentre muitos. Por isso que ele é o precursor. É por isso que ele rasgou, entrou, adentrou o santuário de Deus.
o primeiro homem. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Este Deus adentrando ali novamente. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu imagino, amados, essa entrada como uma entrada triunfal. Cristo retornando desta batalha, como um rei terreno que saía para as batalhas, obtinha vitória e retornava para a sua cidade com festas. Ganhamos! Cristo veio. Ele é a semente prometida em Gênesis 3,15, como vimos, que pisaria na cabeça da serpente. E ele veio, e ele pisou, e ele conquistou essa vitória, e ele retornou vitorioso para os céus. Se apegar e apossar desta verdade bíblica é confortante para mim, porque a batalha já está vencida e ele retornou. Deus aceitou ele novamente ao seu lado e ele está assentado, governando. O nosso Deus poderoso, forte na batalha, conquistador, o Filho de Davi. Filipenses 2, que fala sobre essa forma corpórea também de Cristo, verso 9 a 11. Olha só o que diz Paulo: por isso Deus o exaltou, exaltação de Cristo, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo foi entregue a Cristo, vai até o 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, ressurreto, vivo, reina e intercede pelos homens. Esse é o nosso Senhor. E com base nas palavras de Paulo aos Filipenses, amados, eu digo a todos que nos ouvem: não interessa se você não reconhece Ele como vitorioso, como único Salvador. Deus o Pai já o aceitou ao seu lado, o exaltou e colocou o seu nome sobre todo nome. Isso é indiferente se você crê ou não. O próprio Deus Criador já o colocou sobre todas as coisas. Ele já governa, ele já sustenta, ele já reina. Queira você ou não. E ele voltará desta forma gloriosa. E ele voltará para julgar como o Senhor vitorioso da batalha. E verão a ele, porque ele terá um corpo. Verão a Cristo. Porém pode ser tarde demais. Porque o texto de Filipenses diz que todo joelho confessará, se dobrará. Toda língua confessará. Olhará para ele, verá a sua forma majestosa como está ascendendo ao céu. E dirão: ele é o verdadeiro. Até um ímpio, naquele momento, reconhecerá que realmente ele é o Senhor. Mas para os ímpios será tarde demais. Por isso que o momento da salvação é hoje. Reconheça Cristo como governante do universo. Cristo como o único que intercede por homens pecadores como nós. Porque a sua vida foi coroada com a exaltação de Deus. Isso é glorioso para nós. Saber que eu estou sendo representado pelo Deus forte e poderoso. Saber que eu estou sendo representado por um Deus que é totalmente homem, que se compadece de mim e que foi exaltado pelo próprio Deus. Por isso que ele é o único caminho, irmãos. Não tem outro. É impossível ter outro.
Não tem qualquer margem de possibilidade. Somente esta obra perfeita que pode nos salvar, irmãos. Porque assim Deus se agradou no Filho. E nós glorificamos ao Pai através deste Filho. Louvado seja Cristo pela sua obra. A exaltação de Cristo é maravilhosa. E aqui vem a continuação do texto. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, os olhos dos discípulos. Então veio uma nuvem e o recebeu, diz o texto. A palavra aqui, recebeu, é importante, porque ela passa a ideia de pegar, né, de envolver. E também está aqui no indicativo, mostrando um verbo, realmente receber. As nuvens os envolveu. Não devemos discutir a ascensão em termos da física ou da cosmologia. A intenção aqui não é espacial de Lucas. O que Lucas quer dizer é que Jesus deixa este cenário terreno e entra na glória celestial. Aprendemos de outras passagens das Escrituras que uma nuvem cobre a glória celestial. Uma nuvem brilhante envolveu Moisés, Elias, enquanto conversavam com Jesus no Monte da Transfiguração. E dessa nuvem os discípulos ouviram a voz de Deus. Então vemos em Êxodo 40, por exemplo, na tenda do encontro, como que Deus descia na tenda do encontro? Na forma de nuvem, uma nuvem. Veja, Êxodo 40, verso 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Uma nuvem. A glória do Deus encheu o tabernáculo. É como os judeus chamam a Shekinah de Deus. O que significa a Shekinah de Deus? A glória de Deus invadiu esse lugar. Então, quando vemos termos como a nuvem encheu, a fumaça, né, se expandiu, caracteriza como o templo de Salomão, quando foi inaugurado, a presença de Deus ali, é justamente essa Shekinah de Deus, a glória de Deus. Mateus 17:5, no Monte da Transfiguração, veja. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ou seja, o ato de Cristo, e claro que Elias representando os escritos proféticos do Antigo Testamento, e Moisés ali presente, representando toda a lei, e Cristo como se fosse o cumprimento de todas as coisas, e vem a glória de Deus em volta deles, e afirma: este é meu filho amado, ouçam. Ou seja, Deus aqui confirma o ministério terreno de Jesus. Deus agora está confirmando a ascensão e exaltação de Cristo. A própria glória de Deus. E isso para um judeu é emblemático. Porque quando um judeu pensava em Messias, ele pensava principalmente em uma promessa. Daniel capítulo 7, verso 13. A promessa messiânica para os judeus. Veja só o que diz. Daniel 7,13. Em uma visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Esta visão para um judeu é totalmente simbólica, emblemática, aguardada, significativa. Pensar nessa profecia era acalentar os corações dos judeus quanto à vinda do Messias. E agora Cristo está dando uma demonstração justamente disso. O Filho do Homem, o homem Deus, sendo levado, envolvido por essas nuvens e sendo ascendido aos céus. Não se esqueça da forma passiva, tá? Foi levado. Então, amados, a ideia de levar em apoio, colocado ao lado na menção da nuvem, sugerem que a nuvem o envolveu por baixo e o levou embora. A descrição tem precedente bíblico judaico. Nós vemos outros homens que foram trasladados, Enoque, Elias. A nuvem não é apenas um veículo para a sua ascensão. Não é um carrinho que ele está levando, não. É a glória de Deus, irmãos. Então a nuvem
significa a aceitação celestial, significa a presença divina. Os meus pensamentos, eu tenho que tomar cuidado, né? Quando eu penso nessa questão da união de Cristo, irmãos, Cristo significa muita coisa. Cristo é o elo, lembra daquela escada de Jacó? Os anjos subindo e descendo, ou seja, o homem tendo acesso ao que é divino, a visão de Jacó, aquela escada é Cristo. Aquele elo de ligação entre o que é material com o que é eterno é o próprio Cristo. Ele é justamente o que nos traz a eternidade, que nos dará um corpo físico também como o dele, para habitarmos eternamente com Ele. Abraçaremos Cristo, irmãos. Beijaremos Cristo, irmãos. Sentaremos com Ele. Conversaremos com Ele. E Deus assim o fez. O aceitou. Isso é tão tangível para nós. A figura do próprio Cristo é tangível para nós. Por quê, pastor? Porque eu também sou homem. Eu sou feito de carne e osso. E se eu não me apegar a esse que me conecta como a escada de Jacó, eu morrerei apenas por essa vida. O que me aguarda apenas é o pó desta terra. Mas quando eu tenho o encontro com essa escada de Jacó, entendam a figura de linguagem que estou usando, aí sim eu não fui feito mais apenas do pó. Eu fui feito para a eternidade. E que te garante isso, pastor? O relato de que ele foi envolvido por essa glória de Deus e ele subiu aos céus. Isso me garante, isso me dá a certeza de que o meu Cristo reina, de que o meu Cristo vive e eu viverei com Ele. Esta não é uma mera ascensão de uma alma, irmãos. É uma ascensão corporal. Se encaixa em todo o contexto judaico, especialmente após a ressurreição física. O evento é retratado como algo que foi visto, testemunhado pelos apóstolos. O motivo da testemunha ocular em eventos-chave está presente aqui. Atos vai enfatizar que o objetivo da ressurreição não era apenas justificar as reivindicações de Jesus e mostrar que ele estava vivo, mas também trazê-lo para o lado de Deus, para indicar sua autoridade atual e futura. Pensar que ao lado de Deus, irmãos, tem um homem, tem o filho do homem, o filho de Davi, tem um homem à destra de Deus, sendo Deus, sendo o nosso intercessor. Isso não é maravilhoso para você? Algo que é antes da vinda de Cristo e sem Cristo seria totalmente impossível um homem ter acesso a Deus por causa do pecado. Agora, através deste que já está lá, nós temos acesso a Ele. Ele é o nosso sacerdote. Nós também adentramos junto com Ele. O autor de Hebreus vai dizer que Ele é o primeiro. Cantamos agora, Hebreus 4, Ele adentrou aos céus. Temos acesso livre ao trono de graça de Deus, não é de qualquer um, é de Deus. É como se você chegar na Casa Branca e você querer falar com o presidente dos Estados Unidos. Você entra? Chega lá, eu quero falar aí com o Biden. Você entra? Mas agora, se tiver lá um representante lá dentro, amigo do Biden, que chega até o portão e fala, eu conheço ele, deixa ele entrar. Você entra? Aí você entra. É justamente isso. Cristo nos dá acesso aos céus e Ele está provando que fisicamente e espiritualmente Ele está, a escada de Jacó, está nos trazendo essa possibilidade de estarmos com Deus. Eu estou filosofando muito, irmãos. Mas é que para mim é maravilhoso isso, eu vou longe nesses pensamentos.
E é algo que alimenta a minha fé, e a prova de ter isso testemunhado pelos apóstolos, e ter isso narrado para mim, é especial. É um presente dos céus. É o que deve alimentar a minha e a sua esperança, irmãos. De que não é dúvida de que estaremos com Ele e de que realmente adentraremos ao céu. Cristo é a prova viva. Cristo é a própria prova de que é possível. De que nele nós temos redenção. De que neles nós temos a aceitação do Pai. Não é algo hipotético, não é algo subjetivo, é algo real. Os discípulos estão aqui, olhando. Alguém que talvez eles estavam apegando, palpando Jesus. Agora eles estão vendo assim, sendo envolto por nuvens e adentrando aos céus. O que isso significa para nós? No que tange ao Evangelho? Tudo. Tanto a ressurreição, que me prova que a morte, que eu não retornarei somente para o pó, que eu terei uma vida eterna, e Cristo venceu a morte. Mas não só isso, de que Cristo nos conectou com Deus em sua ascensão. Então não se trata apenas da morte e ressurreição. A exaltação de Cristo, digamos que é o que vem em conjunto e une todas essas coisas. E assim eu tenho um pacote completo do Evangelho. Assim eu tenho uma contemplação de Cristo completa, da sua obra redentiva. Verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Então, o texto de Lucas aqui narra que estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, mesmo não sendo Lucas testemunha ocular da ascensão de Jesus, ele fornece uma vívida descrição. É como se Lucas estivesse presente. É como se Lucas fosse testemunha ocular. O trabalho que Lucas fez no compêndio dos relatos, porque como que Lucas escreveu Atos e o Evangelho? Ele perguntou para os apóstolos. Como que foi? Ele foi em Maria. Como é que foi? Ele foi reunindo informações como um bom historiador que ele é, e assim ele relatou de forma precisa. E o texto deixa isso de forma precisa também. Veja, parece que ele é uma testemunha ocular. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Cristo. Então, amados, descreve aqui Lucas o contínuo olhar dos discípulos fixos nos céus. Em seu evangelho, Lucas afirma que os discípulos adoraram a Jesus e retornam a Jerusalém com grande alegria. Você pode colocar para mim, ô Israel, Lucas 24, 52? Após a ascensão, Lucas 24, 52. Lucas 24, 52. Então eles o adoraram, olha lá, e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ou seja, através da atitude dos discípulos, verem isso, trouxe muitas respostas. Trouxe uma compreensão que talvez eles não tinham antes da ascensão. Ver Cristo sendo envolvido com as nuvens, talvez pensando em Daniel 7, e o cumprimento disto, alimentou o coração deles, de forma que eles adoraram a Cristo, e voltaram para Jerusalém de forma se alegrando. Imagina esses discípulos dando pulos de alegria, coisa que eu e você deveríamos estar fazendo, porque é justamente isso que estamos tendo contato aqui. Por isso que a minha empolgação, irmãos, por isso que eu fico assim, maravilhado, porque esse relato para mim, assim como todos os outros do Evangelho, é algo precioso, muito precioso. Atos, ele concentra a atenção no seu constante olhar para os céus dos discípulos. Então, se Lucas fala que eles se alegraram, adoraram, aqui eles falam que eles ficaram assim, perplexos, fitos. E a mente deles, um borbulhar de pensamentos, pensando, Daniel 7, o Messias, o filho de Davi, o filho do homem, e as coisas se cumprindo, e as coisas se fechando, as coisas fazendo sentido e significado. E isso deve acontecer conosco também.
porque estamos aqui analisando o objeto e aquilo que professamos como fé. A ascensão, a exaltação de Cristo, para todo cristão, é o desfecho e a conclusão e a certeza de todas as coisas. Todas as coisas. Espanto e admiração. Os discípulos estão paralisados com o que está acontecendo, olhando para o céu. O verbo grego aqui é outro particípio presente, que mostra a ação contemporânea. Esses olhos fitos é um verbo no particípio presente. Ou seja, exprime uma qualidade, uma característica. Ou seja, a ideia é mostrar para nós realmente que os discípulos não era só olhando, mas que eles estão perplexos realmente com o que eles estão vendo. Amados, é significativo isso. Eles ficam focados naquilo, talvez pensando que as nuvens dissolvessem e ele permanecesse como no Monte da Transfiguração. Mas não. Certamente eles têm sinais visíveis de que os cumprimentos messiânicos foram cumpridos. De que Cristo, o Messias, veio, viveu, cumpriu sua missão, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Tanto que eles escrevem isso no credo apostólico. É maravilhoso. Eis que juntos deles, diz o texto, apareceram 2 varões vestidos de branco. Então, enquanto os discípulos estão ali olhando, fitos para Jesus subindo, enquanto os discípulos continuam olhando fixamente para os céus, de repente, 2 homens vestidos de branco se põem em pé ao lado deles. E, obviamente, são anjos enviados por Deus. Nós vimos a figura desses 2 homens em Lucas 24, verso 4. Lá na tumba, onde Cristo foi colocado. Esses anjos apareceram. E note a similaridade das aparições. Mas eu quero que você preste atenção nessa aparição espontânea. A palavra eis aqui colocado, eis que, traz a ideia na gramática grega de que foi algo realmente repentino. Então pense, os discípulos aqui olhando para a ascensão de Jesus, e daqui a pouco aparece algo que para tirar o foco deles realmente. E esses anjos trarão palavras para os discípulos. E uma leve repreensão. São testemunhas angelicais. A vinda desses anjos não são apenas para instruir os discípulos, ou até repreender de forma leve eles, mas também como confirmação. Porque, amados, esses anjos, além da glória de Deus naquela nuvem, aparecem testemunhas. Testemunhas angelicais. A ação mais surpreendente se desenrola, pois 2 homens aparecem de pé entre eles e de vestes brancas. Então, o verbo aqui, mais que perfeito, ficar, se puseram em pé, funciona como um pretérito imperfeito simples. Ou seja, amados, realmente, visivelmente, eles estavam ali. E o uso eis nos diz que o aparecimento foi repentino, como eu disse. Esta cena lembra a descrição de figuras angelicais de Lucas 24:4, onde o vestuário era deslumbrante da glória transcendente dos agentes. Os 2 homens que aparecem provavelmente evocam o motivo de 2 testemunhas. Porque na lei, nós sabemos que em Deuteronômio, para que se confirme um testemunho, tem que ser não por uma pessoa só, mas por mínimo 2. Deuteronômio 19, verso 15. Então aparecem 2 anjos, como se fosse, somos testemunhas de que isso que vocês estão vendo é verdade. Mas uma testemunha divina, angelicais. Ou seja, para que os apóstolos não tivessem dúvida do que eles estavam vendo. Porque já pensou os apóstolos falando, nossa, João, Pedro falando para João, por exemplo, acho que a gente estava delirando um pouco quando viu aquela cena, né? Não, os 2 anjos vêm e falam, é isso, é confirmação. O testemunho de vocês é verídico. Ele está ascendendo aos céus. Tanto que, o verso 11 vem as palavras desses 2 homens, 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim
como para o céu o vistes ir. E aqui tem outra informação gloriosa para nós. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Essa pergunta tem um tom de uma repreensão branda. Mas além disso, os anjos foram enviados para repreender levemente, mas principalmente para revelar. Logo eles indagam: homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o alto? Presumimos que todos os 11 discípulos são da Galileia, com exceção de Judas, que já teve seu destino. Os anjos chamam os apóstolos de galileus para lembrar-lhes de sua comunhão com Jesus e o seu ministério terreno na Galileia. E lembrar, que muitos falaram: pode vir algo bom da Galileia, e não só Cristo veio, E agora os 11 discípulos e apóstolos, homens da Galileia. Realmente Deus com as coisas espirituais confundem, É loucura para as coisas deste tipo. Ele transforma a sabedoria dos homens em loucura. Deus é perfeito nos seus caminhos, irmãos. Os anjos vieram para transformar a possível tristeza em alegria, para assegurar os discípulos sobre o fato de que mesmo que Jesus tenha subido do céu, ele conduzirá, cumprirá sua tarefa, vai garantir através do Espírito Santo. Os anjos estão falando: o que vocês estão olhando? Por que vocês estão ficando aí admirados? Então essa pergunta, como eu disse, soa como uma leve repreensão também. A interrogativa tem força de um advérbio, perguntando por quê. A ideia é que eles não se surpreendam com o fato de Jesus ressuscitado ser elevado à presença de Deus. Sua partida significa que agora eles têm trabalho para fazer. E qual é o trabalho? Testemunhar aquilo que eles viram durante os 40 dias, Cristo ressurreto, testemunhar a sua ascensão, testemunhar a sua morte, testemunhar os feitos de Cristo. O que eu e você temos que fazer? Você recebeu o Espírito Santo para quê, meu irmão? Para você continuar trabalhando na sua empresa apenas? Para você continuar conseguindo o seu dinheiro e aumentando a sua conta bancária? Para você construir a sua casa? Para você ter filhos? Para que você recebeu o Espírito Santo? Porque assim como esses homens ficaram ali, espantados, paralisados, e os anjos vêm e perguntam a eles: por que vocês estão aí parados? É como se os anjos tivessem: de que lhe serve isso? Por que vocês estão vendo isso? Por que vocês estão presenciando? Por que vocês viram durante esses aproximados 3 anos tantos feitos de Cristo? Que João oferece uma linguagem de que não seria possível escrever nos livros dessa terra. Do que adianta isso para vocês, meus irmãos? Do que adianta conhecer os fatos do Evangelho? Do que adianta para mim e para você? Assim como os anjos perguntam para esses homens, eu pergunto para os irmãos e pergunto para mim mesmo. Do que adianta conhecer Cristo? Para que você recebeu o Espírito Santo? O que cantamos no Salmo 40? Preguei a tua justiça, preguei a tua salvação. Desde o Antigo Testamento até hoje, recebemos o Espírito Santo para pregar as boas novas. Para que com ousadia, para que com coragem nós levemos o reino de Deus adiante. A ação de Cristo para com a sua igreja continua e não terminou. A pergunta que eu te faço é: qual é a sua influência? Será que você não está parado aí, olhando para todos os ensinos, participando dos cultos e apenas olhando? Por que você está aí parado? Do que te vale confirmar nessa exposição bíblica que Cristo, como completamente homem, completamente Deus, está à destra de Deus Pai? Do que te vale isso? Se essa justiça não for levada a outras pessoas, para os eleitos de Deus. Então, sim, serve para eles naquele momento e serve para nós. Por que vocês estão aí parados? Ou, traduzindo de outra forma, o que vocês estão fazendo com isso que vocês testificam? Porque você, certamente, tudo que eu estou falando aqui é um texto que você já leu. É um texto que você já conhece. É um texto que você já teve contato. Mas você viu. E talvez ficou parado vendo.
e continua até hoje parado. Então, amados, sua partida, testemunhar essas coisas, significa tanto para eles quanto para nós, que temos trabalho a fazer. Que temos que não só crer nesses fatos para a salvação do homem, mas anunciar isso para toda criatura, até os confins da terra, que foi o que ele disse. Receberás o Espírito Santo, de forma a capacitá-los a fazer isso. Verso 4 e verso 5. Então, amados, que pensemos nisso. O que estamos fazendo? Qual é a nossa influência? Sim, irmãos, como igreja temos que plantar outras igrejas. Como crente tenho que anunciar essa justiça. Como crente não posso esconder da grande congregação. Eu tenho que trabalhar em prol do Evangelho. Eu tenho que servir. Eu tenho que me unir a uma igreja. Eu tenho que estar com outros irmãos que professam a mesma fé. Eu tenho que querer, almejar, queimar por almas. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu queimo pelo Evangelho. Eu queimo por almas. Eu desejo almas. Eu desejo o reino de Cristo. Eu amo as coisas de Cristo. E eu não fico só parado ouvindo e vendo. Tiago vai dizer isso: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. E qual que é a maior prática do crente? Qual é a maior prática que podemos ter? É a justiça de Cristo. É o Evangelho, que é o poder de Deus. É isso que para isso vivemos. Para isso nos movemos. Nele. Nele. Será que você que se professa como crente entendeu o seu propósito de vida? Olha o propósito, saltando aqui, o propósito da igreja, propósito dos crentes, propósitos da minha vida e da sua vida, está aqui, ó, saltando do texto. Para que você recebeu o Espírito Santo, meu amado? Para quê? Você continuar aí engordando e parado? Preocupado só com o dinheiro, preocupado só com a sua vida secular, preocupado só com o que é pó. Por isso que avarento. O avarento não herdará o reino de Deus. O avarento não conhece a beleza das coisas eternas. O avarento não pode contemplar essa ascensão e essa exaltação de Cristo. Será que você não está apegado a muitas coisas dessa terra? Qual é o propósito? O que é pó volta para o pó. Eu não voltarei para o pó porque eu almejo coisas celestiais. Eu olho para Cristo ressurreto. Eu olho para Cristo exaltado. Para onde estamos indo? E quando eu ofereço críticas a esse evangelho apático, indiferente para com almas, eu não entendo. Eu não entendo eu ter uma vida centrada apenas pelas coisas desse mundo, se dizendo cristão. Olha para esses bancos vazios, não te incomoda? Seu pai poderia estar sentado aí, sua mãe poderia estar sentada aí, ouvindo sobre Cristo e sobre o evangelho. E você tem convidado quantas pessoas para a igreja? Para quantas pessoas você tem pregado? Esses panfletos verdes que você vê já eram para ter acabado, porque faz quantos anos que já fizemos eles? E você entregou quantos? Entregou para quantos vizinhos? Para quantos? Será que você foi capacitado pelo Espírito Santo? Será? É isso que deve mover as nossas vidas. Não é uma simples ascensão. Não é uma alma que está ascendendo. É o próprio Cristo ressurreto. O próprio Cristo. E isso é um conforto. É um conforto para os crentes verdadeiros. O texto continua dizendo. A palavra dos anjos diz: esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Como propósito, Jesus prometeu aos apóstolos que estaria com eles até o final dos tempos. A grande comissão diz isso: ide, pregai, fazer discípulos, e eu estarei convosco. Cristo promete isto. Assim também os anjos enfatizam a continuidade que eles têm com Jesus. Os anjos estão servindo assim para: ei, tem trabalho, bora!
Bora! Eles dizem que este mesmo Jesus que foi dentre vós, ascendido ao céu, voltará do mesmo modo que viste subir. Os anjos não estão expondo nova revelação, mas afirmando e repetindo o que Jesus disse durante o seu ministério. O final dos tempos, disse Jesus, os homens verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Os próprios anjos não estão fornecendo novas revelações. Os próprios anjos estão informando o que o próprio Cristo já tinha ensinado. Os anjos colocam em equilíbrio a ascensão de Jesus e a sua volta. Assim como ele subiu, diz eles, ele voltará. Jesus retornará fisicamente, no mesmo corpo glorificado que subiu ao céu. E a pergunta que eu te faço, você espera isso? Verdadeiramente você espera? Será que dentre aquelas virgens você não é aquela imprudente, a nécia? Será que realmente, porque as outras, as prudentes, elas estavam ali preparadas, estavam almejando? O que representa aquele azeite verdadeiramente? O que representa aquela prudência das virgens que aguardavam seu noivo? Será que envolvia almas? Será que envolvia o reino de Deus? Será que envolvia a vigilância da palavra? Vontade para com o seu Senhor? Talvez você esteja vivendo, meu amado, como um judeu, só entregando sacrifício de animais, a qual o próprio Cristo fala, o próprio Deus fala em sua palavra, como cantamos, não tenho prazer em sacrifício. Mas o que ele tem prazer? Num coração disposto a obedecê-lo. E a sua obediência envolve o que ele nos comissionou a fazer: pregar o Evangelho. Ser cristão é ser envolvido com o Evangelho. Ser cristão é você estar totalmente enveredado no poder de Deus. O Espírito Santo habita em nós para isso. Se você nunca soube o propósito de ser selado pelo Espírito Santo, é você ser envolvido neste comissionamento também. Além de ser o penhor da nossa salvação, além de nos comunicar as coisas eternas, aplicar em nós o fruto, as virtudes espirituais, ele também, principalmente, nos comissiona ao Evangelho. E esses homens, estão em forma de homem, mas são dois anjos, oferecem um conforto. O fato de a esperança e o retorno estar associado às nuvens do céu é algo que Paulo reafirma aos Tessalonicenses. E que Paulo oferece como um consolo. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Que envolve o texto que estamos em tela aqui. Irmãos, diz Paulo, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Lembra lá de um possível discípulo? Disse, Jesus, eu quero segui-lo, mas deixe antes eu enterrar os meus pais. E Cristo fala o que para ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque o que significa a morte para um verdadeiro crente que acredita na morte, vida de Cristo, ascensão de Cristo? Nós temos esperança e eles não. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram, nele, crendo nele. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não terá diferença entre nós e ele. Se eu morrer antes de você e você ver a volta de Cristo, não terá diferença, sendo que nós estamos em Cristo. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, como está ali anunciado pelos anjos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai até o 18. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, na glória, como estamos tendo a prova aqui no texto, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E o verso 18, consolem-se
Isso é motivo de consolo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Um velório de um crente é um momento de alegria. Se realmente ele era um crente que viveu anunciando o evangelho com todos esses indícios de amor, é alegria. Agora eu temo, se você morrer, qual que será o tom do seu velório? Será aquela dúvida? Ei, era mais ou menos, hein? Era mais ou menos. Era crente? Mais ou menos. Mais ou menos. Existe crente mais ou menos na Bíblia? Existem aqueles que confiam em Cristo. Existem aqueles que pregam o evangelho. E existem aqueles que não fazem isso. Que essas palavras que estamos vendo aqui sirva de consolo para você. Que sirva de empolgação, de motivo de esperança para você. E não apenas mais um fato narrado. Assim, a observação dos anjos não responde à pergunta dos discípulos. Sobre quando ocorrerá a restauração, lembra que eles perguntaram para Jesus, quando acontecerá a restauração de Israel? Os anjos também não respondem isso, mas assegura a eles que o retorno completará a tarefa messiânica. O próprio Pedro afirma isso em Atos 3, verso 18 a 22, eu gostaria de ler a vocês. Vai um pouquinho à frente, capítulo 3, verso 18 a 22. Pedro dizendo, ele diz o seguinte: mas estas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Olha o homem cheio do Espírito Santo, agindo pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, falando sobre quem? Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, mais uma vez eu vou bater nessa teclinha, tá? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Evangelho. É falar de Cristo. Tá bom? E no verso 19 ele diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas. Que Pedro passa a ideia de que não sabe, mas acontecerá. Das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. E verso 22 e último: pois na verdade Moisés disse a seus pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que eles vos disser. E Cristo diz que voltará. E Cristo diz que voltará para nos buscar. Estando você morto ou não, no grande dia estaremos com Ele. Não significa que quando você morre, você já não tem um local no céu. Porque o autor de Hebreus diz que após a morte vem o juízo. Ou seja, você já tem definido realmente o local para onde você vai. E aí entramos em algumas doutrinas chamando estado intermediário da alma, mas enfim, não é o foco nosso hoje. Mas o fato é que você já vai para o céu ou você já vai para o inferno. Você já sabe disso quando morre. Então, amados, essa observação serve para os discípulos, de certa forma, como uma confirmação de que os anjos estão falando, ele retornará. E quando ele retornar, aí sim será a restauração de todas essas coisas. E a unidade desenfatiza a esperança escatológica excessiva. Por quê? Que envolve datas, cenários, a qual o próprio Cristo falou: não cabe a vós discernir os tempos, o Cronos e o Kairos. Não. Mas o que cabe a nós, então, como dito na última pregação? Pregar o Evangelho. Então, amados, não fiquem olhando aí para o céu, como os discípulos. Disse o visitante celestial. Ou seja, os discípulos viram Jesus ir em poder e glória. Em poder e glória ele voltaria, mas transcorreria um intervalo entre sua exaltação. E nesse intervalo a presença do Espírito manteria seu povo em união viva com o seu Senhor ressurreto, glorificado, até que ele retorne. E assim aguardamos, mas aguardamos de que forma? Tem um espaço de tempo, desde o seu envio do Espírito Santo até o seu retorno. E nessa linha de tempo aqui estamos nós, fazendo o quê? Aí Cristo virá, voltará, você prestará conta dos seus atos. Ó, Jesus, eu te conheço. Quais são as suas obras? Trabalhei muito. Ganhei muito dinheiro.
Eu vejo as preocupações dos crentes hoje e quero que você, sinceramente, veja as suas preocupações. Você já viu aquele gráfico pizza? Né, que vai preenchendo assim, em porcentagem? Eu quero que você imagine o seu gráfico. Qual é a parcela dessa pizza, desse gráfico, que está envolvido o Evangelho? Qual que é a parcela desse gráfico que é sobre o seu trabalho e as preocupações que você tem das coisas terrenas? Esse é o quadro do Evangelho hoje. Esse é o quadro de poucas pessoas que oram, de poucas pessoas que se preocupam com as Escrituras. É o comamos e bebamos que amanhã morreremos. Que vida pífia, que vida sem significado, que vida medíocre. Se nós vivemos apenas para viver neste mundo, nós somos os piores, os homens mais miseráveis que existem. Se Cristo não é para nos contemplar essas coisas especiais, indizíveis, do que me serve este Evangelho? Pessoas que falam que uma viagem, olha como Cristo me abençoou, viajei. Compra um carro, olha como Cristo me abençoou, comprei um carro. Você acha exatamente que essas são as riquezas do Evangelho? Um carro, uma casa, um emprego? Será que a sua visão do Evangelho, a ação do Espírito Santo é essa? É só isso que eu te pergunto. É só isso que eu te pergunto. Porque as Escrituras nos mostram pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que amaram a Cristo e viveram em função disto. Seu trabalho é porque eu trabalho em função do Evangelho ao qual creio. Se eu sou um pai, é porque eu sou um pai em função do Evangelho ao qual creio. E todas as coisas giram em torno do que eu creio, porque o Evangelho me salvou. Cristo governa sobre a minha vida. E esse é o cerne da questão. E se existe esse gráfico, ele completo é dominado por Cristo. Completo. Porque até mesmo as coisas seculares são para a sua glória. Seu trabalho, eu prego o Evangelho no trabalho. Prego o Evangelho para minha esposa. Prego para os meus filhos. Priorizo isso na minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só que como lemos hoje, a carne milita contra o Espírito. E aí você dá mais vazão para as coisas carnais. Jesus, queria encerrar com essas palavras, se faz presente a todos nós. Cristo ascendeu, mas sua presença e energia permanentes preenche todo o livro de Atos e toda a história subsequente do povo aqui na terra. Sua exaltação à direita de Deus significa que ele está mais eficazmente presente com o seu povo na terra. Sempre estará conosco, ele diz, até os fins dos tempos. Mateus 28, verso 20. Como é colocado em Efésios 4, verso 10, ele subiu muito acima de todos os céus para encher todas as coisas, diz Paulo. Ou seja, não é porque ele não está conosco fisicamente, mas ele governa, reina, direciona, abençoa, como diz o autor de Hebreus, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por quê? Porque está assentado à destra de Deus Pai. Ele sim governa soberanamente. Ele reina. E o nosso Cristo, nosso Redentor, vive eternamente. E assim nós temos a nossa esperança firmadas nele, em suas obras. Esse é o objeto da nossa fé. Oremos, irmãos.